paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, para que juntos possamos meditar, refletir na palavra do Senhor. E hoje o Senhor tem uma palavra para nós, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 26 até o 43. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas antes nós vamos fazer uma pequena oração. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Nesta manhã, Senhor, de quarta-feira, Pai, fala a cada coração, Senhor, que estará ouvindo esta mensagem, ó meu Senhor. Ó Deus, que Tu possas transformar vidas, transformar mentes, meu Pai. Que o Espírito Santo convença neste dia pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Este capítulo aqui, amados, a qual nós iremos meditar em alguns versículos, fala, no capítulo 23, vai falar de Jesus diante de Pilatos, Jesus diante de Herodes, e Jesus é condenado à morte, e Jesus é crucificado junto com dois ladrões. Aleluia. Diz assim, eu vou ler o capítulo todo, depois a gente vai refletir apenas nos versículos a quais o Senhor me direcionou. Diz assim a palavra de Deus. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo e toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele, e fazia muito tempo que queria vê-lo, e ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: vocês me trouxeram este homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta, pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas de que vocês o acusam. Herodes também não encontrou nada contra ele e por isso o mandou de volta para nós. Assim é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na véspera da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, e pedindo ao povo, a toda a multidão começou a gritar: mas esse homem, mata esse homem, solta Barrabás para nós.
Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: crucificam, crucificam. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado, depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediram, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato. E entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Então os soldados levaram Jesus no caminho e eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e lamentavam por causa dele, Jesus. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegará os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. A lenha está verde. O que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também os criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salva você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estava escrita as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nos merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Você estará comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, aqui nós vemos um pequeno relato da crucificação de Cristo, do que aconteceu, antes. A gente sabe que Jesus, ele veio para salvar a humanidade dos seus delitos e dos seus pecados. Deus já havia planejado isso, Deus planejou, aleluia. Jesus executou e o Espírito Santo, aleluia, é agora o Consolador, aquele que faz o milagre. E hoje, Jesus ali na época pregava o Evangelho do reino dos céus. Antes de Jesus tinha João Batista, que pregava o Evangelho do arrependimento, para que as pessoas viessem a se arrepender dos seus pecados,
para serem batizados, para poderem entrar no reino dos céus. Jesus então prega, anuncia o reino, fala do reino, cura pessoas, faz milagres. Jesus se mostra, fala que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Alguns entenderam isso, receberam Jesus como Salvador. Porém, os religiosos da época, os líderes da lei, eles começaram a ficar enciumados, com inveja de Jesus, né? Porque Jesus se declarava o próprio Deus, o Filho de Deus, e eles esperavam um rei libertador, um rei político, que libertasse a Israel da escravidão política, né? Da escravidão que estava ali à mercê de Roma. Jesus prega um evangelho de salvação, de libertação da alma, da escravidão da alma, pois o homem está escravo do pecado. Da alma do homem está escrava do pecado. Jesus veio para isso. Jesus pregou sua palavra. Jesus comissionou, chamou homens para fazerem parte do seu ministério. Nós temos aí os apóstolos, né? No início, os discípulos de Jesus, Pedro, João, Mateus, Lucas e tantos outros. Judas Iscariote, quem traz Jesus Cristo, né, com um beijo, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E aí ele leva os homens, os soldados, os líderes até Jesus ali no Getsemane, porque ele sabia onde Jesus estava. E Jesus então é preso, depois levado à presença de Pilatos e Herodes. Aleluia. Mas deste evangelho, meu querido, ele continua sendo pregado até hoje, o evangelho da salvação, porque este é o plano de Deus: salvar a humanidade dos seus delitos e do seu pecado, salvar o homem. Quando nós pregamos a palavra de Deus na sua essência genuína, verdadeira, que deve ser pregado para alcançar os perdidos, assim como hoje em dia muitos foram alcançados, porque este é o plano de Deus: salvar o homem do pecado, levar o homem a ter consciência de que ele é pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados cometidos e reconhecer a Cristo como Salvador. Aleluia. Este é o desejo de Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a mim e a você, Deus entregou o próprio Filho, para que através da sua entrega, da sua morte e ressurreição, nós também viéssemos a ter vida, viéssemos a ser salvos, a ser libertos da escravidão do pecado. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida a Deus, este processo vai sendo feito em nossas vidas de regeneração. Deus vai fazendo uma limpeza dentro de nós. Mas agora nós estamos diante de um fato, a qual o Criador, o Deus, Jesus, ele vai ser levado à cruz e crucificado. E junto com ele está ali dois homens. A Bíblia nos diz que esses homens eram ladrões, um à direita e outro à esquerda. E ali as pessoas zombavam de Jesus, porque Jesus era o homem que fazia milagre. Era o homem que curava cego, que fazia paralítico andar. Era o homem que ressuscitava, que dava vida a quem não dava vida. E agora aqueles líderes religiosos, aquelas pessoas ali, zombavam de Jesus, dizendo: se ele é o Filho de Deus, que ele se salve. Elas zombavam, escarneciam. Até mesmo aquele que estava ali na cruz do Calvário, aquele ladrão, um deles zombaram de Jesus. Mas teve um, ele reconheceu a sua condição de estar ali. Ele repreendeu o seu amigo e disse: olha, nós estamos aqui pelo motivo certo, porque nós erramos, nós praticamos o que era mal, nós cometemos crime, e a lei diz que aquele que comete crime tem que morrer, tem que pagar pelo crime. Mas este homem nada fez para merecer tal sofrimento. E um desses ladrões,
reconhecendo a sua condição, reconhecendo que ele errou, que ele era um homem infrator da lei e que merecia estar ali naquela condenação. Ele diz para Jesus que Jesus lembrasse dele na sua volta. E Jesus disse: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Meus queridos, este ladrão, com certeza, ele se arrependeu das coisas que fizera no passado, dos seus crimes, porque quando ele reconhece que Jesus é Deus, que Jesus não tinha feito nada, e ele pede a Deus que esteja com ele no paraíso, ele está dizendo para Jesus: Jesus, me perdoa, eu reconheço que eu errei, e reconheço que tu és Deus, o Filho de Deus, o enviado. Aquele homem estava ali à beira da morte, já condenado, esperando alguns momentos, alguns segundos, algumas horas para padecer, para morrer, para que o seu espírito saísse dele. Mas ele aproveitou o momento de fôlego de vida que ainda havia em seu corpo, e ele reconhece Jesus como Salvador. Eu quero dizer para você que me ouve, que enquanto há vida, a esperança de salvação, a esperança de arrependimento dos pecados, mas depois que morre, segue-se o juízo. Depois que o homem, o ser humano morre, o que resta a ele, se ele não entregar a vida a Jesus, a Cristo, se ele não se arrepender, se ele não procurar viver uma vida condizente com a palavra de Deus, o que vai restar é apenas a morte e o juízo, porque todos nós daremos conta do que nós plantamos aqui na terra, do nosso viver, da nossa existência humana neste mundo. E eu quero perguntar para você, meu amigo e amiga, meu ouvinte, meu irmão, será que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que estamos caminhando de acordo com os preceitos, os decretos, os mandamentos do Senhor para galgar o reino dos céus? Será que estamos sabendo como viver nesta terra a cada dia, a cada instante? Ou estamos vivendo de maneira relaxada, sem compromisso com Deus, sem reconhecer, sem olharmos para dentro de nós e vermos que somos pecadores e que não merecemos nada de Deus? Este ladrão, ele reconhece que é pecador. E por reconhecer que é pecador e por reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, ele vai estar no paraíso. Jesus diz que ele vai estar no paraíso. Eu não sei o que você deseja de Deus. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Mas eu quero dizer para você: deseje estar na presença de Deus, deseje estar no paraíso com o Senhor, porque um dia todos nós iremos partir desta terra. Um dia esta matéria nossa, ela vai perecer, este corpo, ou por velhice, ou por alguma enfermidade, ou por algo da natureza, algum acidente, ou pela maldade do homem. Mas eu quero dizer para você que o importante é nós estarmos com Cristo, viver com Cristo mesmo, porque todos nós, meus queridos, somos sujeitos à morte. Mas importa é saber para onde vamos. Se vamos estar no seio do Senhor, no paraíso, ou se vamos para outro lugar que não seja agradável para nosso espírito.
Eu quero dizer para você que a oportunidade de salvação é agora, não é amanhã, não é depois, mas é agora. Deus está dando esta oportunidade para mim, para você e para tantos outros de salvação, porque nós não sabemos o dia de amanhã, se vamos viver daqui a amanhã, daqui a 1 minuto, 5, 10, 20, 1 hora. Nós não sabemos o que pode nos suceder neste dia, mas o momento de salvação é agora, meu querido. É você olhar para dentro de si, é você ter aquela consciência e ver que é pecador e pedir perdão a Deus e reconhecer Jesus como Salvador e buscar todos os dias agradar ao Senhor. No seu modo de pensar, de agir, de ver as coisas, entregar a vida a Deus, dizer: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos. Eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, purifica-me, limpa minha mente, limpa meu coração, tira o mal de dentro de mim, tira de mim o que não te agrada e me transforma em uma nova criatura. Seja o Senhor da minha vida, me ajuda. É isso que nós devemos desejar. Estar na presença de Deus, estar onde Deus está. A salvação, ela vem mediante Jesus Cristo. Só há uma maneira do homem se salvar, é em Jesus. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele pagou o alto preço por mim e por você. A salvação é agora. Você só tem que dizer sim para Deus e deixar que Ele entre em teu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus deseja entrar na sua vida. Deus deseja fazer morada no teu coração. Deus deseja se relacionar contigo, viver com você. Por isso, meu amigo, não se demore muito a entregar a sua vida a Deus. Os dias são maus. O homem tem se tornado cada vez mais perverso. O mundo está aí às avessas. E nós precisamos estar com a nossa vida no Senhor. Por isso, enquanto há tempo, meu querido, entregue a sua vida a Deus. Diga para Ele ser o Senhor da sua vida. Peça para que Ele faça morada no seu coração. Olhe para você mesmo, para dentro de si. Eu não estou aqui para lhe acusar dos seus pecados, não. Porque quando eu aponto para você, tem 3 dedos apontando para mim. A palavra de Deus diz: olha, primeiro tira a trave dos teus olhos antes de tirar o cisco do teu irmão. Eu quero dizer que todos nós precisamos de Deus. Tanto você como eu precisamos do Senhor. Então entregue a sua vida, meu querido, para que possamos morar no céu, para que possamos estar diante da presença do Senhor na eternidade. E termos tanto a alegria, o gozo, que nossa alma anela. Porque depois da morte, segue-se o juízo e não há mais o que fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Que Deus trate do seu coração, da sua mente. Que o Espírito Santo lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou orar, finalizando. Soberano Deus e Pai, Senhor, vai de encontro agora a cada vida que se encontra conturbada, a cada coração aflito, a cada alma angustiada, a cada pessoa, meu Deus, que está no leito de um hospital, ou até mesmo em casa doente. Eu te peço, Senhor, estende as tuas mãos, derrama da tua virtude, do teu poder de cura, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs. Perdoa o pecado, Senhor, da humanidade. Ó Senhor, vai de encontro, que nesta manhã tu possas já ser a coração disposto, Senhor, a entregar a vida a ti. Espírito Santo, convence, esmiuça o coração de pedra, tira as escamas dos olhos, abre o entendimento desta pessoa para a tua palavra, Senhor. Abençoa a cada vida, guarda as crianças, os jovens, nosso país, meu Deus, os nossos líderes, o nosso presidente, meu Pai da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, o Alckmin e os demais políticos que estão ali, meu Pai. Que o Senhor abençoe,
Que o Senhor guarde a nossa nação, livre a nossa nação das pessoas más, das pessoas que querem destruir o povo, levar o povo ao sofrimento, à miséria. Que o Senhor, meu Deus, venha guardar a nossa nação, em nome de Jesus. Faça justiça, meu Deus. Abençoa a minha família, minha esposa, minhas filhas, minha vida, a nossa parentela, meu Deus. Que o Senhor proteja em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Pai, pastor da minha igreja, os meus irmãos, ó Pai, os meus vizinhos, os vizinhos ali da igreja, a cidade de Fortaleza e todo o território brasileiro, no nome de Jesus. E glória a Deus. Meus queridos, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva aí no nosso canal, nos ajude a levar a palavra de Deus às outras pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e glória a Deus.